Tranquilo, Sara, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Seja bem-vindo à nossa casa virtual, que é esse espaço aqui no Instagram, onde a gente conversa um pouquinho, mata a saudade, tenta usar essa linguagem das mídias para chegar mais perto das pessoas que nesse período de pandemia andam afastados fisicamente, não é isso, Frederico? E uma coisa que a gente esperava ser um mês, outra que fosse poucos dias e a gente voltaria a estar junto, vem se perpetuando e vem chegando, né, a quase um ano de afastamento físico. A saudade é imensa. No entanto, a gente sabe da nossa responsabilidade, que esse trabalho ele não pode parar e a gente encontra os caminhos. E um desses caminhos é esse espaço no Instagram, é esse bate-papo evangélico com os nossos colaboradores, com os nossos trabalhadores, com os nossos seguidores do Instagram, né? Que assiduamente estão conosco toda terça-feira nesse horário. Eu sinto que quando eu entro aqui, quando eu estou tanto fazendo palestra quanto fazendo essa parte de assessoriar e ajudar o palestrante, que eu entro, já tem gente entrando, já tem gente perguntando, não vai ter, a gente não pode aguardar um minutinho que eles já estão cobrando. Então, meu coração se enche de esperança, sabendo que nós estamos, né, reagindo de forma vívida através da doutrina, não deixando as coisas pararem, fazendo as coisas caminharem. É verdade, é verdade. Com certeza. É maravilhoso saber que a tecnologia nos aproxima, mesmo em meio a esses problemas que nós estamos enfrentando, mas nós vamos sair fortalecidos de tudo isso. E o mais importante é que esses laços não se desprendem, né? Cada dia mais se aproximam, mesmo distantes, as pessoas estão também assistindo, conversam comigo também, estamos sempre acompanhando esse movimento e a doutrina vem fazendo seu papel mais profundo, que é a divulgação da mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos, e todos nós estamos aqui para servir e auxiliar também nesse processo, cada vez mais, porque somos instrumentos. Minha gratidão a você, a toda a equipe do ACEFRAC, a Vinícius, um grande abraço. Felicidades a ele, papai agora. Tá lambendo a cria. É verdade. Alguém perguntou para mim, está parido, tá lambendo a cria. Mas E, que maravilha a gente poder hoje ter essa experiência, né, masculina da paternidade tão mais próxima do que gerações passadas nós tivemos, mas como a doutrina espírita nos orientou, nós estamos em processo. E em processo evoluímos todos os dias. com certeza. João, nós vamos. João Frederico, para não acharem que eu estou chamando João Vinícius. João Frederico, nós temos hoje como tema, nesse 2 de fevereiro de 2021, floresçam. Vocês escolheram o melhor lugar. Eu comecei com a música Meu Jardim, porque muitas vezes a gente acha que o melhor lugar está longe, né? Está fora. E o melhor lugar está dentro, é quem somos, é o nosso jardim, é o que a gente cuida todos os dias. E quão importante renascer, florescer e prosperar. Eu acho que a mensagem que a gente vai ouvir nessa noite vai muito por esse caminho. E eu quero deixar com você essa conversa. A gente vai batendo um papo caso a gente sinta necessidade, caso haja pergunta, mas se sinta à vontade, inclusive, de proferir sua palestra de forma interrupta e a gente deixar para o final, talvez, alguma pergunta, qualquer conversa aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Tudo Esse bem. ambiente aqui ele é mais dinâmico assim um pouquinho, então a gente tenta deixar ele mais... Com certeza, mais participativo. E fique à Isso, vontade isso. também para interromper, caso você queira, e também avisar quando estiver acabando. Tá certo? Ótimo. Eu esqueci de uma coisa que é importante, mas vamos fazer assim mesmo, que é uma meditação inicial, para que a gente harmonize isso tanto quanto com você, mas também com a nossa possibilidade de escuta, né? Acessibilidade de ouvir. Então, vamos respirar profundamente 3 vezes, nos colocar em estado de presença, sentir a energia que nesse momento nos é oferecida, no momento que a gente se permite estar aqui, no momento que a gente se permite ouvir esta conversa, participar de forma fraterna do ensinamento dessa noite. Gratidão à equipe espiritual,
Gratidão ao Mestre Jesus, que voltou à Terra para nos ensinar, através de tua caminhada e do teu exemplo, novos caminhos, novas possibilidades de felicidade. Que assim seja. Amém. Então vamos lá. O tema, como você bem falou, dessa noite, é floresçam. Vocês escolheram o melhor lugar. Realmente, quando se fala em flor, pensamos num jardim, num local pacífico, tranquilo, onde o sol, a chuva, a água, enfim, possa regar aquela planta, fazer com que ela nasça e possa dar flores e frutos, enfim. Mas nem sempre é assim. Sabemos que reencarnar é uma aventura. E os espíritos, nós espíritos, ao abraçarmos essa aventura aqui neste planeta, estamos sujeitos a uma série de vicissitudes, né? Dificuldades, problemas, intercorrências, acidentes de percurso, que também fazem com que cada um possa desenvolver aspectos do intelecto, da moralidade, do sentimento, e assim também vamos progredindo, porque ao contrário daqueles que imaginam que quando acontece um problema aparentemente insolúvel durante uma reencarnação, não teremos outra oportunidade, outra chance de corrigi-lo e continuar e seguir em frente. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, pensa em tudo e planeja para cada um de seus filhos, cada um de nós aqui, essas oportunidades. Aí eu diria até o chamado plano A, que é o planejamento reencarnatório principal, mas também tem o plano B, o plano C e assim sucessivamente. Até que cada um possa esgotar as possibilidades e assim também concluir a sua tarefa. E se não der para concluir nessa existência, com certeza existirão outras. E aqui me faz lembrar uma história bem interessante que aconteceu com um amigo meu, e eu vou compartilhar com vocês. Que certo dia ele conversou comigo e disse que iria morar em um determinado país, iria sair do Brasil, porque lá ele seria mais feliz. E ali eu fiquei pensativo, ele me perguntou o que eu achava daquela decisão, eu parei, respirei, não falei nada imediatamente, mas depois eu comecei a avaliar com calma e percebi que aquela mudança que ele pretendia, na verdade, não tinha uma razão específica. Não tinha um sentido em si. Ele dizia, não, eu quero ser feliz. Sim, mas você não pode ser feliz aqui no Brasil, você não pode fazer as coisas que você gosta, estar ao lado das pessoas que você gosta e tal. E ele disse, não, eu acho que lá vai ser melhor. Então ele assim decidiu e eu coloquei para ele dizendo que na verdade essa felicidade ela não está em um determinado lugar externo, como você falou no início. Não está num país, não está num objeto, não está numa pessoa que não seja a própria pessoa. Não está na aquisição de bens materiais. Então tudo isso ele foi analisando e pensando, mas mesmo assim ele não cedeu e seguiu a vida dele. Assim foi. Resultado, ele voltou, depois de algum tempo, teve algumas experiências importantes, porque foi necessário naquele instante. Ele sentia dentro do seu próprio coração que ele tinha que se aventurar, que ele precisava conhecer novos lugares, falar com pessoas diferentes, enfim, tudo aquilo que ele até então não tinha condições de fazer aqui no Brasil. Então, percebemos aí que, na verdade, podemos estar num paraíso, podemos estar no deserto, e mesmo assim, ser feliz, ou mesmo infeliz. Vai depender, na verdade, do nosso estado de consciência, do nosso estado de ânimo, da nossa paz de espírito, que é tanto falado a todo momento por tantas pessoas. Eu quero ter paz de espírito. Mas o que seria realmente paz de espírito?
senão a consciência tranquila e serena, diante do dever cumprido, diante das atividades que nós temos que realizar diariamente, porque viver no paraíso de contemplação, na verdade, não significa realmente essa felicidade plena, não significa esse florescimento tão produtivo, porque nós também estamos aqui nesse mundo para trabalhar, para realizar tarefas, para fazer o bem, para servir as pessoas. Você bem colocou no início sobre a necessidade que a casa tem, das contribuições, das doações. Então, existem pessoas mais necessitadas, existem pessoas mais bem preparadas economicamente. E o que seria isso, se não uma forma de realizar essa felicidade, fazendo esse bem, ajudando aquelas pessoas que também estão ali numa condição difícil? Então, é necessário rever, de fato, esses conceitos para analisar o que é ser feliz ou não ser feliz. O que é estar florescendo ou estar apodrecendo, vamos dizer assim, metaforicamente falando. Porque no mundo em que nós vivemos, é fácil perceber que a procura desse bem-estar exterior é maior do que a procura do bem-estar íntimo, daquilo que nos preenche a alma, que nos traz alegria de ser quem somos, porque a maior parte das vezes estamos querendo ser o outro, estamos preocupados com aquela atividade que o outro tem, com o patrimônio que o outro adquiriu, e esquecemos de construir o nosso, que é muito maior, muito mais importante, é o patrimônio íntimo, o patrimônio da alma. Então, a experiência reencarnatória, na verdade, demonstra exatamente a justiça divina, na sua plenitude, porque cada um tem aquilo que plantou. Cada um colhe aquilo que semeou. Como é que podemos hoje estar vivendo uma reencarnação de gozo, de satisfação, se ainda sequer realizamos o nosso trabalho de aperfeiçoamento, de aprimoramento moral, intelectual? Então, não é muito difícil explicar essas diferenças no mundo em que vivemos. Por que algumas pessoas nasceram pretas, outras brancas, outras ruivas, loiras, com olhos azuis, olhos escuros, ou ainda aqueles que chegaram ao mundo aleijados, ou que ficaram aleijados no decorrer das suas existências, por conta das suas escolhas, das suas decisões, dos caminhos que buscaram, dos vícios, dos excessos, dos abusos, enquanto que aqueles que foram mais cautelosos, mais previdentes, estão mantendo a sua existência preservada, mas com equilíbrio, com a tranquilidade necessária. Então, todas essas diferenças que nós estamos observando, pessoas que nascem na mais absoluta miséria e outras que nascem na opulência financeira, e assim por diante, vemos a todo momento, a todo instante, e essas mudanças e essas variações e diferenças são necessárias, porque Deus nos oferece essa diversidade para o nosso próprio aprendizado. Então, aquele que se revolta, que fica indignado, que lamenta a sua condição, na verdade, ele ainda tem um pensamento infantil, imaturo, da sua própria vida, daquele bem mais precioso que recebemos do alto. Então, apesar dessas variações todas que nós já comentamos, físicas, materiais, psicológicas, emocionais, daqui dos seres desse planeta Terra, existe um ponto em comum entre todos nós. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus. E Ele nos ama infinitamente. E não se importa, não importa a condição em que nós estamos. Não importa se nós nascemos num lugar de difícil acesso ou se nascemos num lugar de conforto, de luxo. O importante é o que nós vamos fazer das nossas existências. Porque cada criatura é convidada a florescer, é convidada a estar no lugar certo,
ao lado das pessoas certas, a trabalhar numa função, numa atividade certa. Enfim, então não há nada de errado nos planos do Criador. Na verdade, o problema está na insatisfação das criaturas, porque ao nascer, ao reencarnar, nós temos também ali um trabalho, uma tarefa a realizar. E se nós não fazemos, continuamos na mesma inércia, paralisados no tempo e no espaço. E o que fazer com isso? Se queixar, ter ciúme, ter inveja do outro, porque o outro trabalhou, porque o outro lutou, porque o outro está buscando também se melhorar, enquanto que cada um que se queixa e reclama está de braços cruzados. Então a justiça divina é isso, nos oferece essas experiências para que a gente possa realmente fazer da nossa existência o melhor. Então o Espiritismo nos traz isso e esclarece de forma bem tranquila que nós não somos apenas um corpo físico, que nós não estamos aqui apenas para o deleite, os prazeres que nós possuímos hoje, o que nós possuímos, nós não somos donos, nós somos meros possuidores. E vamos ter que devolver tudo que nós recebemos, vamos ter que prestar contas dos benefícios, dos créditos que recebemos, porque se não tivermos mérito, como vamos manter essa condição por mais tempo? Então, se alguém recebe a inteligência, se alguém recebe habilidades manuais, o que estamos fazendo com cada uma desses recursos divinos? Será que estamos tendo condição de colocá-los a serviço do outro? Uma vez que nós fomos criados simples e ignorantes, então, isso quer dizer que fomos criados sem conhecimento, sem qualquer domínio moral sobre as nossas faculdades, mas a reencarnação, ela representa esse meio para que a gente possa se aprimorar enquanto espírito. Não significa também que no mundo espiritual não haja o progresso. E aqui estamos também lembrando de André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, que ao retornar ao mundo espiritual teve a capacidade também de progredir lá. Embora fora da matéria, esse aprendizado é apenas teórico. Então precisamos também colocar em prática isso. E como é fazer isso se não retornando à vida física? Então, retornar ao mundo material é, de fato, uma indispensável situação para os espíritos, para nós espíritos, enquanto espíritos imortais que somos. Porque buscar essa iluminação, buscar esse crescimento, à medida que vamos avançando nessa escala evolutiva, vamos recebendo também um compromisso maior. A responsabilidade aumenta. E aqui a gente se lembra de um trecho do filme até Homem-Aranha, quando ele diz assim que quanto mais responsabilidade, mais poder, maior a responsabilidade. Então, é o avô que ensina a ele. Então, o avô diz isso para ele antes de morrer. Quanto mais poderes, mais responsabilidades. É assim que nós também vamos recebendo do alto. Assim como uma criança que nasce, aprende a andar, começa a falar, depois que se torna adulto, tem as suas responsabilidades de adulto, né? E assim somos também nesse mundo, porque o planeta Terra é uma escola, é como uma escola. Então nós enfrentamos aqui os testes, enfrentamos as provas, e precisamos passar para passar para o próximo ano, para o próximo nível, por assim dizer. Então, da mesma maneira, a cada nova reencarnação, nós temos a oportunidade também de mudar de nível, de progredir, de avançar. E se eu não aceito ou discordo daquilo que eu recebi do alto, já começa um grande obstáculo. O primeiro obstáculo é esse. Como vencer a nossa própria dificuldade de aceitação? Como vencer a nossa insatisfação? É aquela sensação de não pertencimento. Eu não deveria nascer nesse lugar, eu não deveria ter essa família, eu não gosto de fulano, eu não gosto
Eu não gosto do... Olha o cachorro tá latindo. Eu não É, gosto, eu eu olhei não aqui para gosto... poder fechar a porta, que ele está lá na varanda. Nada não, tá tudo bem. Eu Uhum. não gosto do trabalho que eu tenho, eu não gosto de nada. Então, é a pessoa que... Se reduz a queixa, né, João? Se reduz a queixa. Vira aquela pessoa poliqueixosa, chata, que ninguém quer conviver, porque não consegue ver brilho, não consegue ver beleza em nada e fica preso na Nada, queixa. exatamente. E por mais que se faça para agradar essa pessoa, ela nunca vai estar satisfeita. Então, por vezes não compreendemos isso. Por quê? Porque não compreendemos o sentido da nossa vida, onde nós estamos agora, por que que nós estamos sofrendo tanto, às vezes ao lado de certas pessoas, enquanto que outros da própria família desfrutam de condições melhores, tanto físicas quanto orgânicas, materiais, econômicas, enfim. Então, assim também são aqueles que desfrutam de uma condição do ponto de vista psíquico e emocional, espiritual também. Então, a gente fica sem entender qual o sentido disso. A lei de causa e efeito vem nos explicar. Somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aqui nesse mundo herdando tudo aquilo que nós já realizamos. Somos arquitetos do nosso próprio destino. Ao contrário do que muitos pensam, que há determinados, por exemplo, alguém que praticou um crime no passado, ateu fogo, um incêndio, por exemplo, uma existência anterior, não necessariamente vai morrer queimado. É possível que esse espírito seja convidado a se tornar, por exemplo, um bombeiro, que tem uma função também importantíssima, que é salvar vidas, que é resgatar pessoas em meio a incêndios, desastres naturais e tudo mais. Então, nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio também. Mas, claro que quando nos desviamos daquele roteiro, daquele caminho que foi traçado através da misericórdia divina, através do amor que nosso Pai tem por todos nós, aí sim, sofremos consequências que podem ser graves ou não tão graves assim. Vai depender também da nossa semeadura. Então, todos nós recebemos essa programação. Todos nós recebemos aqui, desde os mais simples, dos seres que vêm aqui para o mundo e ainda seguem as regras do automatismo biológico, até aqueles mais complexos que vêm realizar missões e tarefas em relação à coletividade, em relação à humanidade como um todo. Tudo isso está intrinsecamente ligado. Todos nós estamos conectados uns aos outros e a Deus, acima de tudo. Então, lembrar que nós estamos hoje aqui discutindo sobre esse assunto, falando sobre espiritualidade, buscamos essa religião, a doutrina espírita, tem um porquê, tem um sentido. Mas não significa também necessariamente que aqueles que são pessoas, que aquelas que são pessoas ligadas a uma determinada religião, que são missionários, que são seres também altamente evoluídos, que estão ali fazendo um trabalho para a coletividade. Não, estamos também no aprendizado. Estamos também nesse processo de autoconhecimento que é constante a todo momento, a todos os dias, estamos melhorando e nos aperfeiçoando para aqueles que estão receptivos também. Então, assim também são aqueles que reencarnam nas diversas áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, na área da gestão pública, na área da saúde. Estamos vivendo hoje um processo de pandemia. Então, estamos vendo profissionais que se dedicam, que estão dando o suor pela vida de pessoas. Mas, assim, também existem outros tipos de profissionais que estão indo de encontro às soluções que estão sendo apresentadas ou que discordam. Vamos respeitar todos eles. Nós não temos aqui o direito de julgá-los. Cada um será responsável por aquilo que estiver fazendo, pensando e sentindo. Então, enquanto espírito reencarnante, qualquer um pode se desviar desse propósito inicial. Eu nasci para me tornar um profissional de tal área. De repente,
eu me nego àquilo, não aceito, mudo, vou para outros caminhos. É um direito nosso também de buscar novas oportunidades. Mesmo assim, os benfeitores já sabem disso. Os nossos anjos de guarda sabem que tudo pode acontecer aqui no planeta, né? O problema é quando nós escolhemos o erro e permanecemos no erro. Então, essa planta ela já nasce morta. Ela já não tem qualquer previsão de futuro, porque se, enquanto espírito, ainda não me conscientizei daquilo que eu preciso para mim, daquilo que eu busco, daquilo que é necessário, então qualquer caminho me serve. Se ainda não sei para onde ir, se ainda não sei o que me move aqui, é ainda também um grande desafio, porque muitos espíritos se encontram também nessa condição. Muitos ainda estão incidindo no erro porque desconhecem, ignoram as suas próprias necessidades. Então, principalmente aqueles que já tomaram conhecimento do bem, que já sabem o que é bom para si, para o outro, e mesmo assim insistem no mal. Tantos e tantos espíritos aqui no planeta reencarnam, têm o conhecimento, o intelecto, mas ainda não desenvolveram as habilidades morais. Ainda Tem um, conhecem, pois não. tem um exemplo, João, das situações dos médicos, né? Você falou das pessoas de saúde e tal. E aí você tem alguns médicos que se especializam em áreas bem difíceis para tratar e para cuidar e olham para a sua tarefa de forma bem holística, bem humana. Tem outros médicos com muito conhecimento, com muitas habilidades, se especializam em situações simplesmente pueris, fúteis, para garantir apenas a recompensa financeira e não a saúde, não a projeção da humanidade, da ciência, das perspectivas importantes desse homem e dessa mulher se tornarem melhor. Eu estou fazendo esse comentário contigo porque na última semana morreu uma influencer porque ela não se cabia no corpo. Ela é uma mulher que era uma grande influenciadora de outras jovens igual a ela, uma mulher muito bonita, mas ainda assim não se percebia nessa beleza e fez uma lipoescultura, né, que acabou tendo uma não melhora. Ela foi para a UTI, acabou desencarnando aos 26 anos, 24, com um filho de 6 anos, 26, com um filho de 6 anos, toda uma juventude para trilhar. E muitas dessas jovens elas fazem isso por permuta, né? O médico escolhe ela, porque ela é uma mulher bonita, influenciadora, dá a cirurgia de graça para ela poder dizer a outras jovens que elas também não são bonitas, que elas precisam de retoque, que elas não podem se aceitar com o seu corpo, que elas precisam fazer algo mais. Aí as outras jovens pagam e aí aquilo paga a cirurgia dela. Eu conversando com um amigo meu, ele me explicou esse cenário e eu fiquei tão triste. Porque você tem tanto conhecimento, você estuda tantos anos, você se prepara tanto, você é oportunizado nessa vida a ter esta profissão e você simplesmente abdica da demanda moral dela, né? E fica apenas com o material, com o que ela pode prover para você de financeiro. E isso é muito triste para a vida desse espírito. A humanidade, é verdade, a humanidade encontra-se nesse processo de crise moral. Falamos de uma crise econômica, financeira, não só do Brasil, mas do mundo, a questão da violência, a questão, todas essas questões da pandemia e tal, mas nós vemos que, em verdade, nós estamos passando por uma crise moral. A humanidade vive esse esvaziamento de sentido da vida, esvaziamento do porquê que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo. Aí me lembra até aquela série The Walking Dead, às vezes como zumbis, porque hoje em dia é essa a sensação de buscar cada vez mais curtidas, seguidores, e as pessoas perdem a noção do que realmente elas precisam fazer para se sentirem bem, para se sentirem alegres, felizes, para florescerem no lugar onde elas estão, ou se não estiverem satisfeitas, que busquem outros caminhos. Porque tem isso também, às vezes a gente imagina que quando se fala floresçam, vocês escolheram o melhor lugar, ou então floresça onde Deus te plantou, é como se fosse uma sentença condenatória e irrecorrível. Mas não é nada disso. Deus
não fecha, não limita as nossas possibilidades nesse sentido mais amplo da palavra, mas sim nos dá um projeto, um esboço, que seria aquele plano ideal, onde tudo seria ótimo, onde tudo seria bom, mas, claro, acompanhado do devido trabalho, do devido esforço, do devido empenho. É como os Espíritos perguntam na questão, Kardec pergunta na questão 909 de O Livro dos Espíritos, será que os homens conseguem vencer as suas más inclinações? E os Espíritos, com simples esforços, insignificantes até. O problema é a falta da vontade. Ah, como falta a vontade em muitos de vós. Eles assim respondem. Então, essa vontade, que na verdade é mal direcionada ou omitida, é que nos faz mais infelizes. É que nos trazem situações tão difíceis e precárias, porque às vezes 1, 2 ou 3 segundos podem se tornar reencarnações e mais reencarnações de redenção, de necessidades inúmeras para nos reajustarmos diante da lei. Então, tudo isso é para a bagagem do espírito imortal. Porque nós não vamos permanecer aqui na Terra. Nós não vamos permanecer aqui nesse mundo físico por muito tempo. Temos prazo de validade. Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos e desencarnamos. Alguns até nem chegam a esse desenvolvimento todo, então desencarnam bem antes, porque também existe um propósito para isso. Então, viver num planeta onde a todo momento somos influenciados pela mídia, pelas redes sociais, pelo amigo, pelo colega, pelo irmão, por todas as pessoas que nos cercam, é necessário sim que cada um possa se assenhorear de si mesmo, possa desenvolver a razão, a lógica e o bom senso, e aí lembramos de Kardec, para analisar e avaliar todas as situações com que nós nos deparamos ao longo da nossa vida. Porque senão estaremos sendo feitos como bonecos de marionete, massa de manobra. A todo momento estaremos sendo ali radicais, fanáticos, e aqui, independente de religião, de partido político, ou de qualquer outra ideologia que a gente vem aqui citar, nós falamos de uma forma ampla e genérica. Então, viver no planeta é estar suscetível a todas essas intercorrências. Então, a capacidade de florescimento poderá acontecer em qualquer lugar. Lembramos aqui do lírio. O lírio floresce no pântano. No pântano. Em meio àquela escuridão, aquelas águas mal cheirosas, em tanta dificuldade, ele sai em meio àquela situação toda e floresce. Então, quantos de nós também somos convidados a esses desafios? E mal chegamos a começar, já desistimos, porque nem sequer queremos nos esforçar. Não há o interesse, não há a vontade. Ah, eu não quero ir por ali não, porque ali é muito difícil. Eu vou por aqui que é mais fácil. Mas sabendo que o caminho mais fácil pode, na verdade, ser um atalho mais longo e que vamos ter que voltar ao mesmo lugar, lá na frente, numa próxima reencarnação, para retomar o trabalho de onde paramos. Então, a necessidade do espírito de cada um de nós é muito peculiar, é muito íntima, mas sabendo que todos nós estamos aqui para progredir, para nos aperfeiçoar. E aí fica a pergunta, será que já somos esses seres iluminados? Porque às vezes apontamos o defeito do outro, dizemos que fulano de tal é imperfeito, tem uma mania de fazer aquilo, de aquilo outro. Será que nós já podemos exigir dificuldades, nos trazem reflexões indispensáveis, porque essa insatisfação é algo inerente à vida humana. O tempo inteiro estamos nos questionando. É diferente, por exemplo, dos animais. O gato não se pergunta por que ele é um gato. O cachorro não se pergunta por que ele é um cachorro.
a maçã, a banana, enfim, as árvores. Então, à medida que nós vamos avançando nessa escala evolutiva, nós temos também questionamentos e perguntas que precisam ser respondidas. Caso contrário, nossa vida perde também o sentido, deixa de ter uma representação. E nós perguntamos também, às vezes, será que no lugar onde Deus me plantou, que existem tantas pessoas que poderiam me fazer bem, mas naquele momento não conseguem me ajudar ou não querem me ajudar? Será que foi minha escolha mesmo estar perto dessas pessoas? Ou será que é mais uma dificuldade que eu preciso vencer, que eu preciso lutar? Então, são questões que a gente também tem que responder. Às Eu vezes a penso gente assim, pede. sabe, João? Só um momento. Eu penso assim que muitas vezes a gente tem que pensar nos galhos longos e nas raízes profundas. Porque a gente está plantado, mas o que é que a gente faz para sair daquele lugar a longos galhos? Então, não é necessário ficar na dor, mas é importante crescer com a dor. Então, alongue seus galhos, vá além, busque o sol dentro do pântano, né, na copa da árvore, fazendo analogia ao florescer, né, dessa planta. É verdade. E Emmanuel fala exatamente sobre a diferença entre prova e expiação. Ele vai dizer que na provação, na verdade, é a luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, o caminho do trabalho e da edificação espiritual. Enquanto que a expiação, na verdade, é uma pena imposta a um malfeitor que cometeu um crime. Então, nesse mundo que nós nos encontramos, que é o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, estamos envolvidos nessas condições de preguiçosos, rebeldes, malfeitores. Então, por que achar que eu devo ter algo melhor? Se eu ainda não sou tão bom assim, se eu ainda preciso me aperfeiçoar muito, é claro que o desejo de ser feliz, de estar bem, é inerente a todos nós. Mas fazer com que isso aconteça, também existe uma distância. Então, tem todos os espíritos aqui nesse mundo as oportunidades de retomar essa vida física e de não mais se queixar, de reclamar, porque o outro alcançou sucesso, ou porque ainda está sofrendo, ou porque encontramos as pedras e os espinhos no meio do caminho, porque a todo instante tem ali alguém a nos ajudar, alguém a nos estender a mão, a colocar um curativo naquele ferimento, naquela dor que a gente está sentindo. Então, um remédio. Eu sei que não vai melhorar 100%, mas vai aliviar, vai dar uma sensação de alívio, de bem-estar, para que a gente possa se recompor e recomeçar o nosso trabalho. Então, essa expressão, floresçam, vocês escolheram o melhor lugar, é realmente algo que a gente precisa internalizar e trazer para a nossa vida, a cada dia, um sentido. Como vai dizer Viktor Frankl, no livro O Sentido da Vida, quando ele viveu aqueles momentos no campo de concentração, ele viveu ali momentos terríveis. E mesmo assim ele conseguiu florescer, ajudou tantas pessoas, resistiu a todas as adversidades, resistiu às humilhações, resistiu à falta de comida, a tudo. E sobreviveu para contar a história, para dar o seu exemplo. E aqui nós lembramos também, acima de tudo, do exemplo de Jesus, que nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, um lugar onde estavam os animais. A manjedoura é o local onde bota comida para os animais, forrada com aquele feno para transformar num berço um pouco mais macio. E assim ele estava lá, junto dos seus pais, desses animais. Viveu uma vida simples, não precisou de muita coisa. Aliás, não precisou de nada. Transformou os corações das pessoas, por onde ele passou, mostrou para todos nós o que é o amor. E mesmo tendo desencarnado numa cruz, como dizem os espíritos, naquele madeiro infame, ele mostrou para todos nós que não importa onde a gente começa ou onde a gente termina. O mais importante é a caminhada.
o que nós vamos fazer ao longo dessa existência que nós estamos tendo aqui. Porque ele, apesar de ter tido esse tipo de nascimento e esse tipo de morte, foi o ser mais importante que pisou aqui na Terra. Marcou a história da humanidade. E até hoje estamos lembrando e vamos continuar lembrando dele. Então, mostrou para todos que é possível, sim, florescer, realizar o seu trabalho, realizar a sua tarefa, amar as pessoas, fazer o bem, servir da maneira que ele podia, da maneira que ele tinha condições de fazer. Assim somos todos nós. Não precisamos de nada além daquilo que nós já recebemos, mas se quiser buscar, com certeza haverá espaço também para isso. Nós temos oportunidades, nós temos chances, e isso com certeza todos aqui terão mais uma vez. Então o importante não é onde nós estamos, né? É para onde nós vamos. É o caminho que nós vamos percorrer. É essa nossa... 2 minutos. 2 minutinhos aí para você se... 2 minutinhos para você se despedir aí. Pronto. Que bom estar mais uma vez aqui com todos vocês. Agradeço a oportunidade e falar sobre esse tema junto ao ACEFRAC, a todos os companheiros, amigos. Um abraço fraterno a todos vocês. Que possamos nos reencontrar outras vezes. Até a próxima. Eu acho que esse é o caminho, João, é a gente não se perder. Mais do que a gente entender que a gente... Dona Célia colocou aqui uma frase, né? Devo florescer onde Deus me plantou, de Joana de Ângeles. Florescer é também sair do lugar, é também se movimentar, né? Não se petrificar diante das dores e da dificuldade, mas entendê-las e crescer com ela, florir com ela. E aí o exemplo que você falou da flor, né? Da flor que nasce no pântano, no meio do lamaçal, de um ambiente sujo, escuro, inundado, e ainda assim ela é bonita, ainda assim ela traz beleza para aquele ambiente. É uma metáfora boa para a nossa vida. Às vezes a gente está em um casamento que a gente acha falido, a gente está em uma família que a gente não acredita, a gente está em um emprego que a gente não gosta, e a gente, de vez de florir ali, a gente se torna parte daquilo, né? A gente se torna parte do lodo, se torna parte da escuridão, se torna uma parte, em vez de fazer daquilo um lugar de luz, um jardim, transformar aquilo em um jardim. Exatamente, e a gente acaba retroalimentando aquela condição e não conseguimos sair daquele ciclo, porque não há mudança, não há transformação. Mas quando é o isso ciclo acontece, vicioso de Marlon. É verdade. Aí conseguimos Marlon explicava passar isso. para o próximo nível, sair daquela situação, mas também de uma forma tranquila, né? Equilibrada, harmoniosa, e não revoltado, e não diante da agressividade, da violência, porque tudo isso acaba também prejudicando ainda mais. Mais na frente, vamos ter que repetir aquela mesma situação, porque se ainda A mesma experiência. não tiramos a lição, não conseguimos aprender, às vezes a gente quer se ver livre do problema, quer se afastar, e na verdade a gente está prorrogando ainda mais o sofrimento, né? Cada vez mais. Eu penso assim, quando eu estou passando por uma situação que me deixa muito nervosa, olha, vou passar bem, porque não quero isso mais de novo para minha vida. Então, eu já estou aqui mesmo, então vou fazer direito esse dever para não precisar fazer de novo. Você é até inteligente, né? Racional. Se a gente sabe que a gente precisa aprender aquilo, por que é que a gente vai driblar? Por que é que a gente vai tentar dar o jeitinho? A gente precisa viver aquilo de forma plena, com o entendimento mais puro possível do que está se passando, para que o aprendizado realmente chegue, para que a gente não precise prosperar dor, angústia, sofrimento e todas as outras mazelas que a gente se queixa tanto, né, na nossa trajetória dessa encarnação. A gente consiga ver isso. Eu achei essa palestra linda, achei o tema fantástico. Eu achei que cala em nossos corações muitas verdades sobre isso, porque eu acredito muito que o espiritismo ele precisa ser vivido, ele não pode ser o espiritismo apenas da leitura e da reflexão, ele precisa ser da leitura, da reflexão e da vida. E esse é um tema da vida, né, que você pode reflexionar, entender ele e dizer assim, como é que eu agora, nesse momento, posso transformar essa minha vida em flor, como é que eu posso florescer tudo isso? E é esse espiritismo que eu acredito, né? Espiritismo vivo, aquele que nos ensina a sermos diferentes no cotidiano. E mais do que nunca, nesses momentos que nós estamos vivendo,
que tantas pessoas conseguiram se reinventar, se reconstruir, e esse é o resultado desse esforço, dessa vontade, desse desejo de melhorar, de vencer, e com certeza nós seremos sempre ajudados a todo momento. Basta que a gente se movimente, coloque em ação essas forças para a nossa vida, para a vida daqueles que nós amamos também, e assim acontecerá, e assim será, porque aqui nós não temos uma certeza do ponto de vista da matéria, mas do ponto de vista espiritual, essa convicção se consolida na fé, na confiança na existência desse Deus que está em todos os lugares, em todos os corações, para que a gente não fique mais desesperado, ansioso, preocupado. É claro que dentro de um padrão normal isso vai acontecer, mas não perder o equilíbrio e continuar caminhando para frente e para o alto. Não vai nos dizer. Avante. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão à plateia que ficou aqui conosco, todos com mensagens muito carinhosas a você, João, dizendo o quanto foi maravilhoso estar aqui junto, conectados, energeticamente, né? Não é só virtualmente, as nossas energias, elas se contemplam, elas se encontram, e com certeza acalmou e acalentou muitos corações, viu? Então, mandando beijos calorosos a você, grande saudade, esperamos estar nos encontrar normalmente, né, dentro do espaço físico da Casa Espírita, você como nosso colaborador fraterno, que sempre nos traz, né, palavras e reflexões para o nosso cotidiano, de uma vida espírita, né, uma vida espírita, que coisa boa, não é o espírito do templo, é o espírito da rua, da vida, das experimentações e das transformações. Gratidão. Eu disse lá no iníciozinho que eu ia falar no final, vou precisar usar um tempinho de 2 minutinhos para fazer essa solicitação. Estamos funcionando nos domingos, fisicamente, com irradiações, com apenas 5 pessoas, não a plenária, bem grande que é a nossa plenária, e de 8 às 11 para fazer escalonado. Fazemos também alguns atendimentos fraternos em um ambiente também bem salubre, com todas as proteções necessárias contra o vírus, contra a contaminação. Então, quem quiser estar conosco nos domingos, a casa está aberta. Para isso, lá também estamos recebendo as doações de gêneros alimentícios, para que a gente possa montar algumas cestas básicas, principalmente para esse domingo. Temos algumas famílias no aguardo, a gente não encontra com nenhuma cesta básica. No último domingo, a gente deu a todas, e graças a Deus, conseguimos atender a todos que nos procuraram. E também, João falou aí para a gente, precisamos de fralda geriátrica, quem puder trazer, né? A gente às vezes recebe de um familiar que sobrou, que perdeu um parente recentemente, que tem aquela demanda que não sabe onde descartar. Lá na casa a gente recebe com muita gratidão e com certeza vai amortizar aí algumas dores, algumas aflições de algumas pessoas que estão sofrendo com questões materiais nessa trajetória que o planeta passa, que é esse momento, né, de pandêmico, de problemas e crises econômicas, de desemprego, de desassossego, de desespero, de fome, mas temos a luz divina, temos Jesus conosco sempre. Vamos fazer a nossa oração final. Gratidão de novo, João, agradecendo muito a sua presença aqui conosco. Dizer que essa live vai estar aqui toda gravadinha para quem não pôde assistir depois, dar de presente para alguém, né? Ah, eu vou lhe dar um presente, vou te mandar um link para você assistir uma palestra maravilhosa que vai te ajudar. Então, pode mandar o link da nossa palestra, que vai estar lá no Instagram do Acefrat, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho a minha luz, porque para mim é bom, me acalma, eu fico bem agitada quando estou falando. Vamos respirar, nos colocar como uma grande antena, condutora e emanadora de boas novas, de boas energias. Que essa luz, que essa energia de gratidão, que essa energia de reflexão sobre as nossas posturas e costumes, que essa energia emanada de boa vontade, de paciência, de tolerância com o outro, que foi emanada nesta noite, nesta conversa, nesse bate-papo fraterno, possa adentrar em todos os lares, em todas as cidades, possa chegar também nas casas das pessoas que estavam aqui nesta noite assistindo conosco, que ela possa fazer uma limpeza, não só fluídica, mas também vibratória,
nas casas, possa ser transformado em uma energia de cura, tanto possamos adentrar nos leitos de UTI, mas mais do que isso, nos corações solitários que no momento de dor e de doença se sentem abandonados em leitos hospitalares, sem poder ter sobre ou perto de ti o aconchego de um familiar ou de um ente querido. Que essa prece consiga chegar lá, criando um ambiente de harmonização, de equilíbrio e de esperança, que enquanto espíritos eternos, a morte é uma mentira, e que estamos o tempo todo revivendo, revivendo e revivendo. Que assim seja. Gratidão a todos e a todas que estavam comigo. Beijão, até terça-feira. Tchauzinho, João. E essa Tchau. palestra, repito, vai estar lá no ACEFRAC, né, conosco. Quem quiser assistir, quem quiser indicar, pode ir lá ver. Beijinho, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.